Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a prevenção do HIV. Eu quis contextualizar, né? A gente acha que as coisas acontecem de uma forma muito lenta, que pouco tem sido feito para prevenção, mas é importante a gente conhecer, né, tudo que rolou desde os primeiros casos aí do HIV até a gente chegar na prevenção hoje, né, no que a gente tem de arsenal de prevenção, inclusive para poder dar confiança para aquelas pessoas que vão utilizar essa prevenção, né? De onde saiu isso, né? Como assim a gente vai prevenir a transmissão do HIV utilizando um comprimidinho? Então, de fato, né, a gente saiu aqui falando de tratamento, do tratamento do HIV, né, momentos muito críticos, que a gente usava um grande número de medicamentos muito tóxicos, né? Inclusive, esses medicamentos eram tão tóxicos que a gente esperava o paciente adoecer do HIV para começar a tratar, né? Mas hoje a gente começa a tratar todos os indivíduos que são portadores do vírus, pessoas que vivem com vírus, porque justamente o medicamento ele tem uma toxicidade muito menor e ela é mais previsível, a gente conhece mais dos medicamentos. Passamos aí, né? A gente trabalhava com grupo de risco, envolta em muito preconceito, né? Para hoje a população, as pessoas que são portadoras convivem com vírus, são pessoas, né, que trabalham, que não adoecem, que não tem cara de doente, né? Então a gente não tem mais um grupo de risco para se infectar. A gente considera que todo mundo que tem vida sexualmente ativa pode ser infectado pelo vírus. E também, né, nós evoluímos com relação à prevenção. Durante muito tempo, o foco da prevenção foi somente no uso do preservativo, né, e inicialmente muito focado no preservativo masculino, mas hoje a gente individualiza essa prevenção, né, no que a gente chama de prevenção combinada, que a gente vai de frente a um indivíduo, junto com ele, nós vamos entender qual é o risco que esse indivíduo corre de se infectar pelo HIV e pelas outras ISTs. E com isso a gente consegue fazer essa prevenção mais personalizada, né? Um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: como que eu vou orientar uma mulher que quer engravidar a usar camisinha? Não tem jeito, né? Eu vou ter que sentar com essa pessoa e falar, olha, os riscos são esses, tal. Então, nós vamos ter que individualizar e mostrar quais são as possibilidades para essa mulher. E aí nós saímos lá, né, final da década de 70, início da década de 80, com os primeiros casos no mundo. O primeiro caso em São Paulo foi identificado em 1982. Isso aqui eu estou falando, eu vou falar um pouquinho, né, da infecção para chegar na prevenção. Aqui eu estou falando da infecção, né? Então, o primeiro caso aqui em São Paulo, em 1982, né, ainda numa população muito estigmatizada, né, tanto que inicialmente foi conhecida como a doença dos 5Hs, porque acometia homossexuais, hemofílicos, haitianos, usuários de heroína e hookers, né? Notícias aí muito pejorativas, muito ruins, né? Estabelecendo muito esse estigma, né, do indivíduo ser homossexual, ele estaria sob risco, ia adoecer, com toda essa carga pesada que a gente tinha aí no passado, né? E aí começamos um pouco a descobrir melhor sobre o vírus, que a gente conhecia muito pouco. E eu acho interessante destacar isso, né, o pioneirismo do Brasil, que já em 84, o primeiro caso em São Paulo foi em 1982, em 84 começa o primeiro programa, né, que aconteceu no estado de São Paulo, da Secretaria de Saúde do estado de São Paulo, né, de tratamento aí dessas pessoas que conviviam com o vírus. O agente etiológico, né, o vírus foi só descoberto mesmo e bem descrito em 1985. Em 85 surgem os testes diagnósticos, que até então a gente não tinha, né? Em 1986 é criado o Programa Nacional, né, de DST, né, era o termo que a gente usava na época, do DST-AIDS, do Ministério da Saúde. E aí começa aquela disputa, aquela briga por medicamento, por acesso ao medicamento, as patentes, medicamento muito caro, acesso difícil, medicamentos ruins. E aí nós temos vários filmes que ilustram essa história, né? E aí a gente tem, em 1987, o início
né, do uso aí do AZT, que inicialmente era usado para tratamentos oncológicos, como a primeira medicação para tratamento, né? E já em 87, a ONU cria, né, esse Dia Mundial de Luta contra a AIDS, né, que a gente celebra aí no dia 1º de dezembro. Em 1988 vem a Constituição, né, brasileira, que cria o SUS, disseminando aí esse acesso à saúde, né? E aí, em 89, já começa essa pressão para reduzir o custo dos medicamentos, facilitando aí o acesso. Em 91 surge um novo medicamento, que é o DDI. Até então, a gente só tinha o AZT. Em 1991, é criado o símbolo do laço vermelho, né, que deu início aí a tantas, que estimulou aí tantas conscientizações. Hoje a gente tem o laço amarelo, o laço rosa, o laço azul, né? Mas isso tudo começou aqui como um símbolo da prevenção do HIV, né? O AZT começa a ser produzido no Brasil em 1993, né? Já com 10 mil novos casos por dia no mundo naquele período, e o Brasil, 16 mil casos. E eis que em 1995 foi um divisor de água importante no tratamento do HIV, porque com a descoberta de novas classes de antirretrovirais, né, de medicamentos para tratamento, a gente conseguiu tornar a carga viral, a quantidade de vírus no sangue do indivíduo tão baixa, que não surgiam mais resistência, reduzia a probabilidade de transmissão. Então, isso aqui, em 1995, foi um grande divisor de águas na história do HIV. E é muito baseado nisso, né, que hoje a gente consegue essa prevenção por meio de medicamentos. Em 1996, né, o Brasil garante o acesso a todas as pessoas com indicação de uso de antirretroviral. E surge o primeiro consenso para tratamento do HIV. E aí nós conseguimos quebrar patente, né, movimentar essa distribuição de medicamentos, tanto que o Brasil ele é um exemplo internacional aí nesse fornecimento de medicamentos. E naquele ano também foi estabelecida uma política mais rigorosa de controle dos bancos de sangue aqui no Brasil, né? Porque naquele momento muitas pessoas procuravam o banco de sangue para doar sangue, porque era uma forma de se testarem. A gente não tinha tanto acesso aos testes, né? Hoje nós temos aí autotestes, testes em farmácia, CTA e todo esse arsenal. E aí, em 2007, né, vem o relato aí do primeiro caso de cura do HIV, que eu acho que é interessante falar, que não foi um tratamento simples, era um paciente que tinha linfoma, precisava receber um transplante de medula, e com isso ele recebeu uma medula tratada e tal. Então, ele não, esse tratamento não foi direcionado para o HIV, mas sim para aquele câncer que esse indivíduo tinha. Mas isso trouxe muito conhecimento para a ciência, né, com relação a tratamento e prevenção. Em 2013, o Brasil evolui aí nos protocolos de tratamento. 2016, surgem os primeiros estudos, né? Foram estudos desenvolvidos nos Estados Unidos, mostrando a não transmissibilidade do vírus quando aquele indivíduo tratava corretamente e atinge isso que a gente chama de carga viral indetectável. O vírus está tão baixo na corrente sanguínea que aqueles aparelhos tradicionais não conseguem detectar, então a gente chama esse indivíduo de indivíduo indetectável. E aí, em 2017, aqui no Brasil, isso no exterior já vinha tendo essa movimentação. Em 2017, a gente começa a falar de prevenção combinada, que não só focava no preservativo, mas dava outras possibilidades também. Bom, então, falando um pouquinho de transmissão, é importante a gente destacar que a transmissão do HIV, ela depende de vários fatores, né? Tanto desse indivíduo, numa relação do indivíduo que tem o vírus e do que não tem o vírus. Esse indivíduo que tem o vírus depende da quantidade de vírus que ele tem na corrente sanguínea, a concentração de vírus no fluido exposto, né? Então, no sêmen, lá nos líquidos da região genital, né? E depende também da suscetibilidade imunológica do indivíduo. Então, assim, quando a gente vai falar de prevenção, existem vários fatores e isso aqui a gente não consegue medir muito,
né? A gente não tem muito o que fazer. A gente imagina o que está acontecendo, mas a gente não tem muito o que fazer. E aí nós evoluímos, né? Nos protocolos de tratamento do HIV, que falavam também de prevenção, a prevenção era muito baseada em aconselhar o paciente para reduzir as situações de risco que ele se expunha, né? Estimular a avaliação dos parceiros sexuais, disponibilizar insumos de prevenção, como preservativo, seringa, agulhas descartáveis, né? Como uma redução de dano aí para os usuários de droga. E hoje a gente, né, nesse protocolo de 2017, a gente começou a individualizar essa prevenção. Então, né, essa mandala da prevenção, ela é muito conhecida, né? E aqui a gente cita algumas, né, das possibilidades de prevenção. Então, a gente tem redução de danos lá com o uso de seringas, diagnosticar e tratar todas as pessoas com HIV, né? Porque eu não falei que a gente, lá em 2016, aquele estudo mostrou que os indivíduos que tratam corretamente, têm carga viral indetectável, eles não transmitem. Então, a gente descobrir rápido e tratar rápido esse indivíduo é uma forma de prevenção coletiva, né? Usar preservativo masculino, preservativo feminino, lubrificante para reduzir o trauma nessas relações sexuais, diminuindo os sangramentos, né? Assim que a gente já descobre que o indivíduo é soropositivo, a gente vai começar a tratar, né? Antigamente a gente esperava a gente tratar, então isso também é uma forma de prevenção coletiva. Testar regularmente para o HIV e para as outras ISTs, considerando que quando eu tenho uma infecção sexualmente transmissível, eu facilito a transmissão de outras. Então, tratar sífilis, os condilomas por HPV, eu vou estar reduzindo o risco de transmissão do HIV também, né? Imunizar para hepatite B e para HPV, também nessa ideia de prevenção de outras ISTs, né? E aqui a gente entra no nosso tema, que é a PEP e a PrEP, que são duas siglazinhas que às vezes travam a língua, né? Mas são muito fáceis de entender. Que são as duas possibilidades de prevenção medicamentosa que a gente tem, né? Então, a PEP é a nossa profilaxia pós-exposição. Me expus a uma situação que eu considero de risco, né? Eu vou procurar um serviço de urgência e vou utilizar, e vou, junto com um profissional da saúde, um médico, um enfermeiro, a gente vai identificar se de fato houve esse risco e nós temos a possibilidade de usar o antirretroviral, né? Nesse caso, o que a gente usa aqui é o mesmo que a gente utiliza para tratamento do portador, da pessoa que convive com o vírus, né? Idealmente, a gente deve começar essa prevenção em até 72 horas dessa exposição, mas quanto antes a gente começar, melhor. E essa prevenção, muito sabiamente, né, o Brasil juntou todos os protocolos que a gente tinha de prevenção. Por quê? Quais são essas situações de risco? A gente tem os profissionais, principalmente profissionais da saúde, que se acidentam com material biológico, né? Agulhas, isso traz um risco de transmissão do HIV. A gente tem as violências sexuais, né, que também trazem esse risco, e as relações sexuais consentidas, né? Então, vou ter uma relação, não é um caso de violência, é por livre e espontânea vontade, eu vou ter uma relação com uma pessoa que eu não usei preservativo, houve ejaculação, teve penetração, então a gente considera uma pessoa que não é um parceiro fixo, não é um parceiro regular, porque se essas exposições forem regulares, a gente não indica essa prevenção. Então, se foi identificado esse risco de transmissão, a gente vai utilizar essa PEP, tá? Então, nós vamos utilizar 28 dias da medicação. E precisa usar os 28 dias, sim, né? Não adianta começar e depois suspender. Esse indivíduo ele tem que começar rápido, ele tem que estar tomando a medicação lá por volta do 20º dia, porque é quando o vírus penetra na célula, começa a se multiplicar, tá? Então, não adianta iniciar e suspender, né? A gente vai ter que usar os 28 dias. Bom, e aí, né, posteriormente, nós
né, nós temos aí, surgiu essa possibilidade da PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, né? Então, o medicamento é diferente. A gente vai indicar para aquelas situações em que existe essa alguma vulnerabilidade que dificulta o uso do preservativo de forma correta durante toda a relação. Então, para aqueles indivíduos, né, em que esse uso do preservativo ele pode estar comprometido, a gente vai indicar a profilaxia pré-exposição. Nessa profilaxia pré-exposição, nós temos a possibilidade de duas possibilidades hoje, né, que eu vou falar mais à frente, que é a PrEP contínua e a PrEP sob demanda. Só falando aqui um pouquinho, né, voltando aqui na PEP, a profilaxia pós-exposição, é muito importante a gente acompanhar esses indivíduos. Eles começaram, né, então o indivíduo é um candidato a usar a PEP. Ele procura um atendimento de urgência, a Tatiane vai falar depois das portas de entrada aqui em Ouro Preto. Então ele procura um serviço de urgência e ele vai ter que fazer a testagem do HIV naquele momento, para a gente avaliar se porventura esse indivíduo já não é uma pessoa que vive com HIV e não sabe, né? E além disso a gente vai retestar 30 dias após e 90 dias após esse incidente, e só depois disso que a gente considera que a transmissão não aconteceu, tá? Então, a PEP a gente utiliza, né? São 2 comprimidos por dia. Claro que existem algumas exceções, né? Para criança, para algumas contraindicações específicas, mas em geral a gente utiliza 2 comprimidinhos. Num comprimido a gente tem 2 medicações, o tenofovir com a lamivudina, e no outro a gente tem o dolutegravir. Então, esse indivíduo vai tomar 2 comprimidinhos todos os dias por 28 dias, né? Então, aí, em 2017, com o protocolo de prevenção combinada, né? A gente tem acesso aí a PrEP, e essa PrEP ela foi só aprimorando aqui no Brasil e aumentando o acesso. De 2017 até o final de 2022, a gente tinha a PrEP disponível somente em grandes centros aqui no Brasil, né? Aqui na região, a gente tinha que procurar Belo Horizonte ou Juiz de Fora, e isso dificultava muito o acesso. Os serviços foram ficando sobrecarregados com o tempo e não havia muita divulgação disso aí, né? O Brasil, eu acho que é um pouco mais conservador do que alguns outros países, porque como o Ministério da Saúde fornece a medicação, ele estabelece muitos critérios para uso, né? Então, a gente teve essa PrEP de uma forma muito conservadora. Só que, felizmente, 2022, né, no meio do ano, começaram alguns pilotos em algumas cidades, e aí, final de 2022, a gente começou a poder prescrever a PrEP nos serviços públicos, né, e, inclusive, nos serviços privados também, o médico pode prescrever a PrEP. Então, a PrEP, ela tem uma questão importante, que o medicamento ele precisa concentrar nas vias genitais, né, do indivíduo antes dele ir para uma relação, tá? E aí a gente considera que no sexo biológico masculino, né, isso demora em torno de 2 horas, em torno de 2 horas. Já nas pessoas de sexo biológico feminino, isso demora um pouco mais, né? Então a gente demora aí no mínimo 7 dias para ter essa concentração. E isso é uma informação importante porque vai determinar o tipo de PrEP que a gente vai utilizar, se é uma PrEP contínua ou se é uma PrEP sob demanda, né? Deixa eu já passar para outro. Então, a PrEP, a gente vai utilizar um comprimidinho só, tá? Que a gente tem associado 2 medicamentos, mas estão num comprimido só. A PrEP contínua, esse indivíduo vai tomar continuamente o medicamento e ele só tem que ficar atento porque se eu tive uma relação hoje, eu não posso suspender essa PrEP contínua amanhã, né? Eu ainda vou ter que aguardar um período aí de segurança. E a PrEP sob demanda, eu preciso fazer, e só vai estar indicada, né, nas pessoas, nos indivíduos de sexo biológico masculino,
a gente tem que iniciar entre 2 e 24 horas antes da relação. Nós vamos fazer uma dose de ataque com 2 comprimidinhos. E aí, no dia seguinte, 24 horas depois do que eu tomei essa medicação, eu vou tomar mais um comprimido e 24 horas depois dessa, mais um comprimido. Então, essa PrEP sob demanda, o indivíduo tem que ter um controle muito rigoroso para que ela funcione. Tá? Eu não falei aqui, mas os estudos que avaliaram a PrEP, ficou muito nítido isso, que a PrEP depende 100% da adesão. Nos estudos em que as falhas que aconteceram nessas pesquisas, os pesquisadores foram atrás e observaram que havia dúvida com relação à ingestão da PrEP de forma correta. Tá? Então, nós vamos avaliar, né, se esse indivíduo, além de preencher os critérios para a PrEP sob demanda, se ele tem essa organização, se ele tem essa condição de utilizar esse medicamento todos os dias, porque não adianta nada. Que eu falo com os pacientes, né? O indivíduo pode usar a PrEP 1 ano direitinho, mas aí teve uma relação em que ele não estava usando corretamente. Esse 1 ano que ele tomou para trás ali corretamente, não adiantou de nada, né? Se naquele momento que ele mais precisava, ele não usou de forma correta. Bom, então aqui de novo, só para comparar isso, né? A questão da dose de ataque, dessa continuidade, e das mulheres cis, né? Mulheres designadas com sexo feminino ao nascer, homens cisgêneros também né, que a gente considera lá que não tem condição de utilizar a PrEP sob demanda, a gente vai utilizar de forma contínua. E aí só, né, falar também que existem, para quem usa a PrEP sob demanda, que existem aplicativos que ajudam a fazer esse controle da medicação, tá? Que, claro, com essa tecnologia toda, a gente precisava disso aí. Pessoal, falei demais, mas eu empolgo, eu quero falar tudo. Me convidar para falar de HIV é sempre um problema, tá? Vocês me desculpem.